Glória a Deus. Aleluia. Você está pronto para receber do Pai? Sabe que nós temos um bom Pai. Ele nunca mudou. Ele é um Pai abençoador. Ele ama ver os seus filhos bem. Por isso ele sempre tem a palavra certa na hora certa que você precisa. Amém? Tem mais algum visitante aqui? Eu estou vendo pessoas novas aqui. Carinha, faça um sinal. Vocês são muito bem-vindos, viu, queridos? Vocês estão no lugar certo, na hora certa, amém? E eu tenho certeza que a palavra de Deus, que é uma fonte que se renova a cada dia, ela vai alcançar o seu coração. Diga: minha alma está sendo salva pela palavra. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque entendemos que sem o Senhor não podemos fazer nada, mas com o Senhor nada pode nos intimidar. Com o Senhor nada pode nos parar. E nós somos tão gratos pelo Espírito de sabedoria e de revelação nos inspirando nesta noite, Pai. Que o Senhor venha alcançar a necessidade de cada filho teu que está neste lugar. Eu me disponho e eu digo: Pai, eis-me aqui, que se cumpra em mim o que o Senhor quer fazer nessa noite, conforme as tuas instruções, conforme a tua palavra, assim seja, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Amém. Diga: a palavra de Deus é uma semente viva, incorruptível, inabalável, eterna, e ela tem salvado a minha vida todos os dias. Diga: eu amo a palavra de Deus, porque ela é vida para mim e ela é saúde para o meu corpo. Amém, queridos? Glória a Deus pela palavra. Se quiser, tá? Fica livre. Glória a Deus pela palavra. O Senhor é muito bom. E, queridos, porque nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus sempre está comunicando coisas ao nosso coração. Não é assim? Áreas que precisamos atentar para crescer. Áreas da nossa vida que precisam florescer e dar frutos. Amém. Sabe que você foi criado com um propósito de dar frutos. Você não veio nessa terra só de passagem para nascer, viver e depois morrer e acabar tudo. Não. Nosso Deus, que é nosso Pai, tudo que Ele criou tem um propósito. Amém. E glória a Deus por isso, amém? Porque Ele é um Deus abençoador, porque Ele é um Pai que sempre está abençoando. Tudo aquilo que vem das mãos dEle, da boca dEle, vem para abençoar, vem para acrescentar, vem para nos ajudar, vem para nos enriquecer. Amém? Por quê? Porque Ele é bom. Essa é a sua natureza. Ele é amor, Ele é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Ele não criou nada sem um propósito. Ele não criou nada para ser infrutífero. Tudo que Ele criou, Ele deu vida e foi para ser frutífero, foi para produzir frutos, inclusive eu e você. E sabe, queridos, quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, onde tudo começa, a criação da terra, como eu e você fomos gerados, a gente vai olhar para um Deus criador. E através da sua criação nós vamos perceber, nós vamos entender como Ele é grande, como Ele é poderoso e como Ele é um Deus abundante. Amém. Porque tudo que Ele criou em abundância. Tudo que Ele criou, Ele olhava, Ele liberava uma palavra para mudar aquela situação, para colocar em ordem, para criar o mundo que Ele queria criar. Ele criou falando a sua palavra. E assim como Deus falava, as coisas aconteceram. Como tudo aquilo que Ele faz veio dele, veio de dentro dele, vamos dizer assim, não pode vir o que é mal. Porque Ele é a fonte de todo bem.
É por isso que depois de cada coisa que ele criava, a Bíblia diz que ele olhava e dizia: é muito bom, e ele se alegrava. Deus se alegrava com cada coisa que ele fazia, com cada coisa que ele criava. Deus se alegrava e ele dizia: é muito bom. Claro que é bom, veio dele. Sabe, queridos, isso nos ensina também a desenvolvermos gratidão na nossa vida, a entendermos o que de bom nós temos recebido do Pai todos os dias e nos alegrar com o que Ele tem nos dado, e não deixar o diabo roubar a nossa alegria, trazendo tristeza por coisas que nós estamos olhando e deixando de valorizar o que nós já temos. Amém. Aquilo que ainda não chegou, queridos, é só perseverar crendo que vai chegar. Amém. A sua parte é viver o que a palavra de Deus diz, e a parte de Deus é fazer as coisas se manifestar, porque Ele sabe como fazer milagre. Eu e você não sabemos não, mas Ele sabe. Se tão somente a palavra dele estiver na nossa boca e no nosso coração, quando você liberar ela com fé e permanecer nessas verdades que você tem liberado com ações de graças, cheios de alegria, cheios de gratidão e de louvor todos os dias, aquilo que você tem declarado em fé vai se manifestar. Porque a palavra de Deus é uma semente incorruptível. Ela não volta vazia. Ela tem poder de criar. Amém? Diga: o meu milagre está na palavra de Deus. E sabe que a palavra de Deus é uma semente que nós precisamos estar plantando. Então, quando nós olhamos para Deus, nós vemos que a palavra, Deus criou um mundo sem escassez. Concorda comigo? Deus criou um mundo sem falta. Assim como Ele falava, assim era. Assim como Ele liberava a palavra, tudo se fez. Onde havia caos, vida passou a existir. Onde havia trevas, a luz passou a existir. E assim foi cada coisa sendo formada pelo poder da palavra. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 22. Oh Pai, muito obrigado por tua palavra. Ela nos revela quem tu és. Ela nos revela a tua vontade para nós. E nós estamos aqui, Pai, para viver segundo a tua vontade. Aleluia. Então Deus ia criando as coisas, as plantas, os animais, colocando tudo em ordem pela palavra. E no versículo 22 a Bíblia diz assim: então Deus, 1:22, os abençoou. Estava falando acerca dos seres que Ele criou, dos animais, tanto no mar como na terra. E Ele disse assim: sejam férteis, multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. Então a gente começa a ver a bênção de Deus em tudo que Ele criou. E a bênção de Deus é para se multiplicar. A bênção de Deus é algo que vem tornar fértil o que é infértil. É algo que vai produzir vida aonde há morte. Então a gente vê que Deus é da natureza dele abençoar. E abençoar é a capacidade, a habilidade que Ele dá para você produzir. É a criatividade de Deus na sua vida em ação, para você crescer e multiplicar. Deus não criou as coisas para serem do mesmo jeito todos os dias. Quando uma criança nasce, ela nasce sem saber de nada, totalmente dependente, não sabe nem falar. Mas à medida que o tempo vai passando, conhecimento vai chegando, ela vai crescendo e ela vai mudando de fase até se tornar um adulto. Amém? Assim é a nossa vida espiritual. Deus não nos criou para ser bebê ou criança o tempo todo, sempre dependendo dos outros, no lugar de depender e confiar nele. Amém. Nós temos fases na vida espiritual. E essas fases de crescimento dependem de mim e de você, para colocar em prática a palavra e mudar de fase todos os dias. Estão entendendo? Diga: tudo que Deus criou é para crescer e multiplicar, é para dar fruto. Lá no versículo 26 diz assim, eu estou lendo na Nova
a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que eles sirvam de alimento. E assim o Senhor continua falando, trazendo instruções para o ser humano, aquele que ele criou, a sua imagem e a sua semelhança, aquele que iria manifestar na terra quem Deus era, a natureza de Deus, a vida de Deus, alguém com poder para governar, alguém com poder para dominar, alguém para ser líder sobre a terra. Amém? Amém. Então nós vimos a bênção de Deus, a capacidade. Quando Deus criou o homem e a mulher com o potencial dele. Diga, eu tenho a natureza de Deus. Então, amados, não existe desculpa para a gente viver uma vida derrotada, porque Deus não é um Deus derrotado. Ele é um Deus vivo. Aleluia. E assim como Jesus viveu nessa terra como homem, nos ensinando a viver guiados pelo Espírito e na dependência do Pai, fazendo a vontade do Pai, ouvindo as instruções do Pai e praticando, ele veio nos ensinar a viver uma vida bem-sucedida como filhos de Deus, sempre vencendo. Aleluia. Jesus é o nosso modelo, queridos, nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que tem se tornado um desafio para você, que tem pressionado a sua vida, eu não sei qual é a área que você precisa de um milagre, mas Jesus venceu no seu lugar. Você só precisa se posicionar na vitória que Jesus alcançou para você. Como? Andando em obediência à palavra, crendo no que ela diz a seu respeito e vivendo segundo o padrão da palavra, para você viver na posição que Cristo te colocou. E que posição foi? Sendo mais do que vencedor em qualquer situação. Os problemas não vêm contra nós para nos derrotar, não, queridos. Os problemas são meios, desafios que eu e você enfrentamos todos os dias para mostrar ao problema o poder que opera em nós. Poder da palavra, poder criador, o poder da vida, para manifestar a natureza de Deus. Então o milagre que eu e você precisamos está na palavra, e essa palavra está dentro de nós. Essa palavra não pode se apartar dos nossos olhos, essa palavra não pode sair do nosso coração, e essa palavra tem que ser liberada com a nossa boca, porque aquilo que nós cremos nós falamos. Amém. Agora, amados, nós não podemos apenas ter a informação desse poder operador que Deus nos confiou, nos dando a sua natureza, nos dando sua capacidade e habilidade para governar sobre essa terra, apenas ouvindo e não fazendo nada com o que nós temos ouvido. A semente foi criada para ser plantada. Uma semente sem ser plantada, ela não vai germinar, ela não vai crescer, ela não vai produzir fruto, ela vai ser infrutífera, ela não vai cumprir o propósito, porque semente foi criada para ser plantada. E a semente mais poderosa que existe, que muda qualquer condição, que muda a natureza humana, que muda qualquer quadro, que muda qualquer circunstância, ela se chama semente incorruptível, a palavra
quadro. Ela é espírito e ela é vida. Aonde ela é liberada, se houver morte, ela vai mudar o quadro. Se houver escassez, ela vai produzir abundância. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus agindo em nosso favor, agindo por nosso intermédio. Mas quem dá voz a essa palavra, quem acolhe essa palavra, quem guarda essa palavra, quem considera essa palavra, quem valoriza essa palavra, quem vive o que está escrito, é quem vai desfrutar de todas as bênçãos que o Pai já liberou para os seus filhos. Não depende mais de Deus, queridos. Em Cristo, tudo que eu e você precisava nos foi dado. Agora, amados, muitas vezes, por causa da natureza humana, por ter mais consciência daquilo que se vê e daquilo que se sente, as nossas atitudes, os nossos comportamentos vão demonstrar que a nossa confiança e dependência não estão em Deus, mas nas coisas que são transitórias e passageiras. E nós não podemos viver assim. Eu e você não fomos criados e recriados em Cristo Jesus para viver uma vida natural o tempo todo. Para viver uma vida comum, como todo mundo vive. Não, querido. Você é filho de Deus. A semente que está dentro de você foi a mesma semente que criou o mundo, que deu forma ao que não tinha forma, que encheu e deu vida ao que não tinha vida. Deus nos confiou o seu Espírito. Nós somos a casa dele. Nós temos a natureza dele. Nós temos o potencial dele, mas nós precisamos considerar a nossa realidade dele superior, maior do que a realidade que os nossos olhos e os nossos sentimentos têm nos mostrado. Amém. É nesse nível que o Pai espera que os seus filhos andem. Não é confortável para o seu raciocínio, não é confortável para as suas emoções, não é confortável para a sua carne. Você crê e confiar naquilo que você não vê. Mas a palavra, ela é espiritual. Ou você vê o processo de vida que a semente manifesta? Não. A semente, quando ela é plantada, ela fica escondida. O potencial de vida a ser gerado está dentro dela, mas ela precisa ser plantada e ela precisa ser coberta. Amém. Isso nos mostra que a maior semente que muda qualquer quadro e que vai produzir o milagre que eu e você precisa, ela não está para ser vista com os olhos naturais. Amém. Porque a semente é Deus, Deus é a palavra. E Deus não se vê com os olhos naturais. Você apenas crê e vive os resultados da vida dele em você, na sua vida, na sua casa, na sua família, onde você chegar, porque você foi abençoado para prosperar, porque você foi abençoado para multiplicar, não para viver uma vida tomando emprestado, mas para ter mais do que suficiente para emprestar, para abençoar, para socorrer, para ajudar, porque você veio de Deus. Amém. E a sua natureza é a natureza do seu Pai. E nós precisamos viver uma vida totalmente dependente dele. Quando um quadro se apresentar diante de você, você não tem que olhar para a circunstância e concordar com ela. Aí dizer, mas não tem jeito, não vai dar, eu não consigo. E agora? Meu marido não tem para me ajudar, meu pai não tem como me ajudar, o irmão fulano não tem como me ajudar. Eu até fui lá pedir emprestado, mas ele não tem. Amados, eu vou te dizer uma coisa, essas palavras, quando elas saem dos meus lábios, existe um desconforto dentro de mim, porque Deus não me criou para andar com esse tipo de palavra, de linguagem, dizendo não posso, não tenho, não consigo. Eu estou deixando de reconhecer um Pai que me ama tanto, que pegou do melhor que Ele tinha e investiu na minha vida e na sua. Isso entristece o coração do Pai. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte de tudo que você precisa. Ele é a fonte.
Ele é a fonte e Ele quer te suprir todos os dias. Ele tem como lhe suprir todos os dias, porque nele não há falta. Essa fonte não se esgota, essa fonte não fica no vermelho, essa fonte não se acaba, ela é eterna. Todos os dias há águas novas. Todos os dias há coisas novas para mim e para você desfrutar. Mas, queridos, nós precisamos reconhecer o Pai que nós temos. Nós precisamos conhecer o Pai que nós temos. Nós precisamos considerar o que Ele diz na sua palavra, para a gente viver esse nível que Ele espera de mim e de você como filhos. Diga: eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Lá em Efésios capítulo 1, queridos, eu creio, você já pode ter ouvido essa palavra muitas vezes. E às vezes quando se vai ministrar, você diz: mas quem vai falar isso de novo? Mas sabe, queridos, quando Deus está trazendo instrução sobre ministrar as mesmas verdades, é porque o povo dele ainda não está desfrutando, não está vivendo aquilo que Ele já providenciou para eles. Se um pai no natural, amados, ele se entristece quando ele tem o melhor para dar ao filho, e o filho vive mendigando, o pai natural, ele se esforça, ele se sacrifica, deixa até muitas vezes de desfrutar do melhor para poder ver o filho desfrutando do melhor. Eu te pergunto, se nós, com falhas e erros, a gente tem esse comportamento, e o teu pai, que é perfeito, dono da prata e do ouro, ou seja, riqueza para ele não é problema. É tanto que lá nos céus, quando eu e você fomos promovidos para lá, nós vamos andar em ruas de ouro. Ouro para ele não tem nenhum significado, é comum. É por isso que eu e você não podemos ter o nosso coração nas riquezas dos bens. Ele é a maior riqueza, Ele é o maior tesouro que deve ser venerado, que deve ser adorado, que deve ser buscado, que deve ser cultuado, que deve ser considerado na nossa vida. Porque se eu e você considerar Ele na nossa vida, os seus conselhos, os seus princípios, aquilo que Ele nos ensina, as riquezas serão o resultado daqueles que temem a Ele. Porque a Bíblia diz que nós vamos viver dias de honra, de glória. Ei, o que é isso? Longevidade de vida, uma vida bem sucedida em tudo que realizarmos. Isso é o quê? Isso é a bênção de Deus em manifestação na sua vida, na minha vida, por considerar e ter no nosso coração só dele. As outras coisas virão. Mas enquanto nós não tivermos os nossos olhos e o nosso coração nele, estivermos considerando mais as coisas daqui, não tem como a gente viver esse nível que eu e você tanto desejamos viver, e que já está disponível para mim e para você viver. É só considerar o que a palavra de Deus diz, concordar com ela e viver os frutos que ela vai trazer para você. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: seja Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo. Diga comigo: nos abençoou em Cristo. Você está vendo que aqui não está trazendo uma promessa para você que Ele vai te abençoar em Cristo? É algo que já foi consumado lá na cruz. A Bíblia diz que Jesus se fez maldito e nos resgatou da maldição do pecado. Aquele que estava debaixo de maldição, ele vivia uma vida miserável, pobre, cego e nu, não tinha nada, nem a vida dele ele tinha direito, porque ele era escravo do diabo. Mas quando Jesus pagou o preço e nos resgatou daquele domínio de maldição e de escravidão, se fazendo, nos substituindo, Ele pegou a maldição que estava em nós e Ele levou sobre Ele para eu e você ser abençoado. Amém. Isso pode te alegrar?
coração como uma revelação, que saia da informação e passa a ser uma realidade no seu coração. Ei, Pai, muito obrigado. Você já me abençoou em Cristo. E aqui ainda diz assim, só isso já era muito bom, né? Abençoados em Cristo. Ainda diz assim, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, ou com toda sorte de bênçãos espirituais. Sabe o que é ser toda sorte de bênçãos? Quer dizer que são variedades de bênçãos. Independente da área que você precisa, já existe uma bênção disponível para você desfrutar. Já existe um milagre disponível para você desfrutar. Porque Jesus em tudo, Ele foi tentado e Ele venceu no meu lugar e Ele venceu no seu. E tudo aquilo que veio para nos escravizar e nos colocar debaixo de maldição, Jesus levou para que em Cristo eu e você fôssemos livres para viver como filhos de Deus. Oh, aleluia! E por que bênçãos espirituais? Como eu disse, tudo que vem do Pai é espiritual. Os olhos não são capazes de ver. Nós vamos desfrutar, por quê? Porque nós recebemos, ouvimos a palavra que é espiritual, porque a palavra do Espírito é uma semente espiritual. Então você está ali, as janelas da sua alma. Você está ali se expondo a ouvir a palavra. E a palavra é o próprio Deus falando comigo e com você, nos dando instruções. Então, à medida que você vai considerando em ouvir a palavra, sabe, essa palavra vai descendo para o seu coração. E entendimento, e clareza, e luz vai chegando para você. Qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para que você viva nessa terra e ande desfrutando. É por isso que você tem que, eu e você temos que parar para ouvir. E à medida que a gente está ouvindo, fé vai ser gerada. Fé é o quê? É a certeza que aquela palavra é a nossa realidade, é a nossa verdade. Se o quadro que se apresenta diante de nós não está de acordo com a palavra que nós estamos ouvindo, vamos desconsiderar esse quadro, porque ele é mentiroso. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Deus não muda. A sua palavra não muda. Ela é a verdade, sempre será a verdade. Passa os céus e a terra e ela jamais vai passar. E aquele que decide confiar nessa palavra e viver de acordo com essa palavra, vai viver uma vida bem sucedida em tudo que realizar. Por quê? Porque a bênção de Deus está em você para prosperar. A bênção de Deus está em você para multiplicar. Somos abençoados para abençoar outros. Amém? Então, em tudo que Deus criou, nós vemos Deus falando, abençoando. O propósito dele. Quando ele criou plantas, ele criou várias espécies de plantas. Quando ele criou animais, ele criou várias espécies de animais. Tudo que Deus criou em abundância, porque ele é um Deus de abundância. E sabe que Jesus, ele disse, olha, eu vim. Receba, meu amado. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. Aleluia! Jesus é a palavra. E Ele está dizendo, olha, eu vim com um propósito. Foi para que você tivesse vida. Eu vim para que você tivesse vida. E vida em abundância. Vida em abundância. Quando eu e você estamos priorizando o reino, ocupados em conhecer a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai, tudo aquilo que você precisa vai se manifestar. E você nem vai fazer um esforço natural, porque não é a força do seu braço, não é a sabedoria humana que vai fazer você viver milagres nessa terra. É você considerar como prioridade na sua vida e não abrir mão da comunhão com o Pai. Conhecê-lo através da meditação na palavra todos os dias. Ei, tem uma linguagem que corresponde ao reino que você pertence hoje. A sua linguagem hoje tem que ser celestial. Você não pode andar falando, se comportando e vivendo como o mundo vive. Senão você vai ter os resultados do mundo na sua vida.
coração o propósito, por que você está dando, como você está dando. Não é de qualquer maneira. Nós não barganhamos com Deus. Nós não ofertamos e dizimamos para ser abençoado. A gente acabou de ler, eu e você já fomos abençoados. Agora, se eu e você queremos desfrutar dessas bênçãos, existem princípios na palavra que eu e você precisamos considerar. E um deles foi criado por Deus para que eu e você vivam uma vida bem-sucedida, chamada lei da semeadura. A palavra é porque eu não vou ler todas as referências, né? Já estou perto de terminar. Não posso me deter muito aqui, por causa do horário. Mas a palavra de Deus diz que enquanto houver dia e noite, enquanto durar a terra, enquanto houver dia e noite, haverá também a lei da sementeira, da plantação e da colheita. Então a nossa vida, ela está associada. O que nós vivemos hoje é um resultado do que nós temos plantado ontem. Como precisamos ser sábios para pensar antes de plantar, para ver como nós estamos plantando. Qual é a motivação e o propósito do nosso coração quando nós estamos ofertando ao Senhor, quando nós estamos dizimando ao Senhor? É para que Ele me abençoe? Não! Ele te ama tanto e o amor dele vai muito além do que você pode imaginar, do que o que você pode pensar, porque eu e você não merecíamos este amor. Mesmo assim, Ele nos amou, dando a sua vida por nós. E quando eu começo a considerar o amor de Deus, que sendo Deus completo, perfeito, Deus nunca teve falta de nada, queridos, nem vai ter. Mas Ele decidiu, foi uma escolha dele, me amar, amar você, querer que eu e você desfrute das suas riquezas, sejamos parte da sua família. Filhos amados, filhos benditos. Ei, mas existe um manual que Ele deixou para mim, para você considerar e seguir. Não tem como você errar seguindo o manual da palavra. Considera o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Amém? Sempre haverá plantação e colheita. E sabe, queridos, voltando para Gênesis, a gente vê que cada fruto, ele corresponde a uma semente. É de acordo com a espécie, não é assim? Se você planta uma semente de laranja, você vai ter um pé de limão? Não. Porque o fruto corresponde à semente. Então, olha como Deus, Ele é muito específico em tudo aquilo que Ele faz. Não tem como, se eu planto o que está na palavra, eu vou viver o resultado dela na minha vida. Se eu procuro conhecer a vontade de Deus na área que eu estou precisando de um milagre, e eu começo a considerar, e começo a plantar, e começo a me mover, e ter uma ação correspondente ao que eu creio, eu vou ver o milagre se manifestar naquela área. Amém. Mas Deus sabe. Deus sabe tudo o que eu preciso. Não preciso falar, mas o modelo é o modelo que Ele nos ensinou, falando, dando voz à palavra. Não é pensando, não. Deus não criou as coisas pensando. Deus não criou as coisas imaginando, sonhando, deitado numa rede. Deus criou todas as coisas falando. E Ele é modelo para mim e para você. O que você tem falado? O que eu e você temos plantado com a nossa boca, com as nossas ações, com as nossas atitudes? O que tem sido prioridade para mim e para você? O investimento na nossa vida espiritual, como tem sido? Ou será que nós consideramos muito mais importante o investimento nas coisas daqui, que são transitórias, que são passageiras, que mudam, que um dia acaba, que tem fim? Onde será que está a nossa consciência de realidade? O que é mais real para nós? Porque, queridos, se nós somos um ser espiritual, em primeiro lugar, nós temos que priorizar o nosso espírito. Como eu disse, uma vez que você busca em primeiro lugar o reino e prioriza
todas as demais coisas serão acrescentadas. O resultado de você viver uma vida bem-sucedida, seja em qual área você está precisando, vai depender do quanto você tem investido na sua vida espiritual. Às vezes nós falamos aqui de conferências, e muitas vezes nós cobramos um valor tão pequeno diante de coisas tão grandes que o Senhor tem nos dado aqui. E às vezes, amados, a nossa linguagem está igual a do mundo. Nós começamos a achar tudo caro, tudo um absurdo. E a gente esquece que para você trazer ministros de fora, tem todo um aparato. Tem que haver um lugar para ele ficar, uma hospedagem. Tem que haver alimentação. Nós temos que honrar a vida daqueles ministros de Deus, que eles se prepararam, que eles foram buscar em Deus um alimento para nos suprir. Mas às vezes nós somos capazes de pagar muito mais caro por uma faculdade, por um curso de 30 dias. Eu não vou dizer faculdade, um curso de 30 dias. Às vezes eu já vi cursos de um final de semana, onde as pessoas pagam 10 mil, 15 mil, porque elas querem a sabedoria daquela pessoa que está palestrando. E elas não reclamam não, porque elas querem mudar de vida. Sabe aonde está a mudança de vida para mim e para você? Sabe onde está o caminho de milagre para mim e você ser bem-sucedido? Diga na palavra de Deus. Nós temos que honrar muito mais os ministros da palavra, que vivem a palavra, que se afadigam na palavra, que têm experiências na palavra para compartilhar conosco uma palavra viva, do que um homem comum. E quando eu honro a unção de Deus na vida de um ministro, eu estou honrando a unção do próprio Deus, porque Deus foi quem levantou os homens aqui na terra. É de Deus os dons. Foi Ele quem ungiu, uns para mestres, outros para pastores, outros para profetas, evangelistas, apóstolos. E quando eu reconheço que tudo que Ele faz é bom e tem um propósito para abençoar a minha vida, eu não vou ver uma conferência como uma despesa na minha vida, no meu orçamento. Eu vou ver como um investimento, porque é espiritual. O que eu vou receber, o diabo não pode roubar. O que eu vou receber, nem a morte pode tirar de mim, porque a palavra de Deus é eterna. As instruções de Deus são vida, queridos, e a vida em Deus não tem fim. A vida que eu e você recebemos de Deus, a vida da palavra, é uma vida eterna. O que é? Umas notas verdinhas diante do poder de Deus para mudar o quadro e a situação que dinheiro nenhum pode mudar na sua vida, mas a palavra pode. Agora tudo isso, amados, começa aqui, renovando a nossa mente. Porque se a gente ficar pensando como o mundo pensa, o mundo, amados, ele diz que dízimo é dar dinheiro ao homem. Mas a palavra de Deus diz que aqui na terra quem recebe é o homem, mas lá no céu é aquele que deu a vida por nós. Amém. Porque o dízimo é princípio. Você está honrando ao Senhor. E o lugar onde você se reúne para congregar, existem despesas naturais, porque nós precisamos de um prédio. Amém? Nós não estamos ao relento. Se chover, meu Deus, vai todo mundo correr. Não. E quando nós honramos e reconhecemos que tudo que nós temos vem dele, que ele é a nossa fonte, e nós temos considerado esse princípio para praticar, não tem como você viver uma vida de escassez, uma vida de falta, porque o Senhor, nele está o milagre para se manifestar no seu dia a dia, na área que você precisar. Amém. Eu já vi tantas pessoas com tantas riquezas, com tanto dinheiro guardado, fazendo planos para o futuro, mas chega uma hora que eles vão embora e tudo aquilo que eles conquistaram com tanto esforço, deixaram de viver, deixaram de investir no que realmente tinha valor, deixaram de desfrutar daquele dinheiro que eles ganharam tão suado, para poder estar juntando para um futuro. Quem garante o seu futuro, meu querido? Quem garante o seu amanhã? O Senhor. Ele não nos criou para estar acumulando riqueza. Do que adianta o homem ganhar tantas riquezas e perder a sua salvação, a sua vida eterna? Não adianta nada, queridos, porque essa vida aqui é passageira, mas a eternidade
vai ser definida pelas escolhas que nós fazemos aqui. Se nós priorizamos a vida com Deus, se nós priorizamos a palavra, se nós temos investido no nosso espírito, além de você ser recompensado aqui e viver uma colheita sobrenatural aqui, por reconhecer quem Deus é, lá na eternidade haverá recompensas também por causa da sua fidelidade. Sabia disso? Que eu e você vamos comparecer diante do grande trono, do trono de Cristo, para as nossas obras serem julgadas e nós recebermos recompensas de acordo com as obras que nós fizemos aqui. Vale a pena, queridos, considerar o que a palavra de Deus diz, viver segundo a palavra. Sabe, diante de tudo aquilo que está sendo dito aqui, eu quero te dizer, o milagre que você e eu precisamos está na semente. Mas essa semente precisa ser plantada. E a semente é de acordo com a espécie. Se a área que você está passando pressão, e ela tem, sabe, tentado te intimidar, te ameaçar, quando você vai dormir, quando você acorda, é a área financeira, você precisa plantar uma semente para você colher o que você precisa na área financeira. Aí o que é que você vai plantar? Vai plantar roupa? A semente é de acordo com a... Se eu estou passando um momento, porque a vida do cristão não é uma vida de escassez. Se eu estou passando por uma fase ou por um momento de uma pressão financeira, é aí onde eu vou colocar a minha fé em ação, plantando sementes, plantando dinheiro, investindo na minha vida espiritual, investindo no reino de Deus, abençoando outras pessoas com a semente que Deus tem me dado. Talvez na hora pareça tão pouco, aí você vai dizer, mas Senhor, o que eu tenho é isso. Isso vai fazer a diferença? A obediência que faz a diferença, meu querido. Não é o valor que está na sua mão. Quantas vezes no momento de ofertar, não foi uma nem duas. Às vezes tudo que eu tinha no meu bolso era R$5, mas ainda passava de volta, porque eu tinha que pegar o ônibus. Mas naquela hora que o povo estava se movendo ali em alegria, em fé, isso é um ambiente que agrada a Deus. O ambiente de milagres é um ambiente de fé, onde se pratica a palavra de Deus. Existe uma atmosfera, existe uma unção, existe um agir do Espírito em benefício àqueles que amam ao Senhor e obedecem a sua palavra. Então é um ambiente de milagres. E quem está atento, não desperdiça. E eu lembro, querido, que às vezes aí vinha, né, no meu coração, planta a semente que você tem. Aí a mente dizia, se você der o que você tem, você vai voltar a pé e você mora longe. Teve um tempo que eu morava no Valparaíso, queridos, e congregava em Taguatinga, bem pertinho, né? Mas a obediência que faz você viver os milagres é considerar o que a palavra diz. E eu lembro, queridos, que coisa boa é escolher a melhor parte, é fazer como Maria, né? Tá nem aí. E eu ia lá em obediência e amor, confiando no Senhor, dizer, Pai, tudo que é meu é seu. Eu vivo por sua causa, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me deu a vida, é o Senhor que me alimenta, é o Senhor que me veste. Tudo que eu tenho vem de ti. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? E ia louvando, não ia murmurando. Sabe o que faz muitas vezes uma oferta sem frutífera? É quando vai de forma errada. Mas eu tenho que investir. Isso é um absurdo. Tudo se cobra nessa igreja. Tudo tem que pagar. Ó, a mente não renovada. Aí vem para uma conferência onde milagres estão acontecendo, as pessoas mudam de nível e ela continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque até na hora de investir na vida dela, está murmurando, está cheia de incredulidade, está falando o contrário das atitudes. Atitude e palavra tem que estar em harmonia. Se eu vou ofertar, eu vou com tudo que eu tenho, com alegria, com amor, com fé. Não interessa o que as circunstâncias dizem, não interessa o que o diabo diz. Eu sei quem é meu Pai, eu conheço Ele e Ele é fiel para cumprir a sua palavra na minha vida. E eu decido ficar com a sua palavra. E queridos,
eu já voltava com um valor muito maior do que aquele que eu tinha ofertado. Porque as pessoas não vão e vêm. Enquanto eu ia, estava lá em fé, cheia de alegria, dando meu tudo ao Senhor. Porque no meu coração estava aquela instrução. E quando eu colocava lá, que eu voltava para me sentar, eu tinha outras pessoas vindo. Várias vezes as pessoas só me davam um abraço e colocavam no meu bolso. Quando eu vi, era um valor muito maior do que o que eu precisava. Diga, Deus é fiel. Não limite Deus na sua vida. A palavra de Deus é ilimitada. Sabe, queridos, eu não tenho dúvida que o que o Espírito trouxe para nós nessa noite é para libertar você nessa área financeira. Porque tem pessoas que têm construído um alicerce como se tivesse em areia movediça. Tudo que ele vai colocando lá vai desaparecendo. Mas o alicerce inabalável se chama Palavra de Deus. Se você decidir fazer conforme ela te instrui para fazer, você vai estar edificando, construindo a sua vida sobre um alicerce que é inabalável. Você pode enfrentar qualquer situação que você enfrente na sua vida. Ei, jamais, diga comigo, jamais, a sua casa será abalada, será destruída. Por quê? Porque você decidiu, é uma escolha. Viver uma vida sobre a palavra. A palavra é o caminho que você cria para andar sobre ela, com as suas palavras, com as suas atitudes. Deixa eu te dizer, meu querido, não perca mais tempo. Faça uma avaliação da sua vida. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A palavra, ela nunca vem para nos condenar. A palavra nunca vem para nos colocar o dedo na cara e dizer: eu te falei. A palavra vem para salvar a minha vida e a sua. Então, se existem áreas na sua vida que você está sofrendo, porque você continua fazendo as mesmas coisas, nas mesmas práticas, falando as mesmas coisas, agindo da mesma forma, hoje é noite de você romper com isso e você e Deus dizer: Pai, obrigado, porque a tua palavra me salvou. E você começar a olhar para você e dizer: eu vou mudar a minha linguagem, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou agora considerar o que você diz e obedecer. Porque eu entendo que tudo que você tem para mim é para viver uma vida bem sucedida em todas as áreas. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: aproveita cada oportunidade que você tem. Aproveita cada oportunidade que o Pai te dá. Eu percebo que existe um banquete diante de nós, que o Espírito tem colocado, que o Pai tem colocado. E nessa mesa, nesse banquete, tudo aquilo que eu e você precisamos, todo milagre que eu e você precisamos está disponível. Mas esse banquete, ele vem de várias formas. E eu comecei a perceber antigamente, né, na minha limitação, eu ia para uma conferência e eu achava que pelo fato de ir só para uma conferência, já era para mudar tudo na minha vida. Mas você sabe que mesmo você estando numa conferência, algumas coisas você vai pegar e outras não. Você vai precisar ouvir de novo. Você vai precisar estar passando por conferências do Espírito o tempo todo. Você sabe o que é conferência? É você estar conferindo com a palavra o que você tem deixado de fazer e o que você precisa fazer na sua vida, para viver na plenitude de vida que o Pai providenciou para você, para viver e desfrutar de uma vida abundante. E eu pensava isso, mas à medida que eu sempre considerava as oportunidades, e sempre que havia uma conferência, Pai, você pode ver as pessoas dizendo: essa vai ser melhor do que a outra, só vai melhorar, só vai. Aí o povo diz: nossa, mas esse povo. Aí eles disseram na conferência passada que só ia melhorar, que ia ser melhor, aí passou. Aí agora já estamos dizendo com a apóstolo: mas querido, essa é a nossa linguagem. O Espírito da fé sempre vai nos levar
a igreja, ela vai somando, ela vai construindo. Então todos aqueles materiais que eu precisava para ter um alicerce sólido, uma base sólida, ter uma estrutura capaz de enfrentar qualquer situação e ainda sorrir e dizer: Deus é bom. Diabo, você pensava que ia me destruir? Derrotado é você. Meu futuro é de glória. Vida de fé é isso. É desconfortável para a nossa alma, porque a nossa alma, ela quer ser vítima. Ela quer que alguém esteja alisando ela o tempo todo. Oh, meu amado, não fica assim não. Sabe, não. Ei, levanta! Olha quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Jesus já venceu por você toda qualquer situação. Se mantenha na posição que Ele te colocou. Ei, coopera com Ele. Fale o que Ele diz. Ande como Ele andou. Haja como Ele agia. E mude qualquer quadro, porque o poder já está dentro de você. A semente que você precisa para o milagre se manifestar já foi liberada a você. Faça alguma coisa com essa semente. Pronta. Invista na sua vida espiritual. Aproveita cada oportunidade para se expor ao Espírito e deixar as águas do Espírito te molhar. E sabe, queridos, você vai começar a viver milagres tão extraordinários na sua vida, que você vai ver que não é por causa do seu dinheiro, não é por causa da sua renda, não é por causa da sua família, se ela é rica, se ela não é no natural, não é por causa do seu vizinho, não é por causa do irmão que é empresário, mas é porque você é filho de Deus e decidiu confiar na sua palavra. Como Ele vai fazer não é da minha conta nem da sua. Eu e você não temos que estar procurando meios para ajudar Deus. Ele não precisa da nossa ajuda não. Ele só precisa que eu e você creia, confie nele de todo o coração e ande sobre a sua palavra. E eu e você vamos viver uma vida tão sobrenatural que até aqueles que não conhecem o Senhor vão querer conhecer. Porque eles vão ver que aonde você chega, a bênção de Deus chega junto de você. Aonde você coloca a sua mão vai prosperar. Você vai ser, sabe, acima da média. Aonde você chegar, vai as pessoas do ímpio, aquele que não conhece o Senhor, você vai ser o Senhor representado na vida dele. Porque eles vão dizer: não é possível, fulano trabalha comigo, ele ganha o que eu ganho. Olha para a família dele, olha para a vida dele, parece que ele não tem problema. Ele só vem fazendo festa, ele só fala do que é bom, ele está rindo o tempo todo. Ei, que segredo é esse? Tudo que ele faz dá certo. Ei, é a bênção de Deus. Diga: a bênção de Deus na minha vida me faz prosperar. Aleluia! Oh, aleluia! Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Quanto maior for do lugar que você quer chegar, maior tem que ser o investimento que você vai fazer. Porque quanto maior é um edifício, maior o investimento tem que ser na base, no alicerce. Concorda comigo? Como é que eu posso querer desfrutar e fazer coisas extraordinárias e desfrutar de coisas extraordinárias se a minha base nem é capaz de sustentar nem o que eu estou vivendo hoje? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para você construir um edifício no natural, você vai precisar investir muito dinheiro. Não é assim? Toda construção. Você vai ter que investir dinheiro, você vai ter que investir tempo, porque nada se cria do dia para a noite. Você vai ter que investir muitos materiais, diferentes materiais de construção, para fazer um alicerce sólido, uma base sólida. Mas quando tiver construído, você vai dizer: valeu a pena cada esforço, cada investimento. Sabe, amados, eu estou falando de coisas naturais, mas o Espírito está te levando para você considerar o que tem valor eterno, o que é espiritual. Está na hora
de parar de pensar e agir como homem natural, e começar a pensar e agir como homem espiritual, mulher espiritual que você é, e começar a investir dinheiro, tempo, serviço, o que for necessário para o suprimento do reino, para o seu crescimento espiritual, porque quanto mais você se ocupa com o reino, em comunhão com Deus, em obedecer a sua palavra, em praticar a sua palavra, ei, o diabo não vai poder roubar você. Tem muito filho de Deus que, porque não tem priorizado e investido na vida espiritual, ele tem sido roubado na vida natural. Porque o dinheiro que ele tem guardado, ele tem decidido não honrar o Senhor, e ele tem decidido não investir na sua vida espiritual, o diabo vai lá e rouba com doença, o diabo vai lá e rouba com escassez, o diabo vai lá e apronta, e aquele dinheiro que ele poderia estar desfrutando, ele acaba sendo roubado. E ele fica sem entender, por que eu ganho tanto e parece que eu estou com o saco furado? Porque eu não vejo o que eu faço com esse dinheiro. Tudo aquilo que você honra ao Senhor e prioriza, a bênção dele está ali para multiplicar, para crescer, para prosperar. A bênção de Deus tem esse propósito. E quando você honra o Senhor com tudo que você tem, com seu dinheiro, com sementes, com tempo, com serviço, quando você se coloca disponível para servir ao Senhor, semeando, plantando, meu querido, você vai crescer e multiplicar em todas as áreas. Você pode ficar em pé? Diga: no trabalho das minhas mãos eu vou comer, eu sou feliz e tudo me irá bem. Por considerar o que a palavra de Deus diz, investir na sua vida espiritual e honrar os princípios para praticar, a Bíblia diz que você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. Você pode estar vivendo num país, ou numa casa, ou num lugar de crise, mas por causa da palavra, você vai estar plantando sementes todos os dias, e a escassez na sua vida não vai poder permanecer. Na sua casa ela não vai poder ficar, porque em tempos de crise você viverá a abundância dos céus na sua vida por causa da palavra. Oh Pai, nós reconhecemos o poder da tua palavra, poder criador. Obrigado, Pai, porque a bênção do Senhor nos enriquece. E enriquecer é ser suprido em todas as áreas, é ter mais do que suficiente, porque a bênção do Senhor não ficou restringida somente a nós, mas foi para abençoar a outros. E eu te dou graças porque a tua bênção nos enriquece e não causa dano, não causa tristeza, não causa desgosto. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora espírito de sabedoria e de revelação na vida de cada filho teu. Eles recebendo essa palavra, Pai, como de fato ela é, a sua viva, eficaz, com mansidão nos seus corações. E essa palavra salvando cada área que precisa ser salva nesta noite. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que está havendo um romper pela palavra. Acabou o tempo de escassez, acabou o tempo de engano, acabou o tempo da ignorância. A sua palavra veio e nos deu vida, e vida em abundância. E é esta vida que nós vamos viver todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado, em nome de Jesus.